Realmente, meus irmãos, é alegre termos um programa um tanto diferente, mostrando alguma coisa do que Deus tem realizado entre nós nestes quase 25 anos, desde o início da igreja, e nestes 21 anos do corpo diaconal. É muito interessante essa história de diáconos e corpo diaconal, e é de suma importância se parar para pensar vez por outra. A Bíblia fala que Estevão foi um diácono e morreu pregando. A Bíblia fala que Filipe foi um diácono e se tornou evangelista. E nós temos aqui, neste próprio culto, um que foi diácono e hoje é pastor. É uma repetição do que aconteceu com Filipe, que se transformou num evangelista. E é maravilhoso quando nós pensamos neste ministério e no ministério geral do crente, que se converte e sobe a escada, como vimos hoje de manhã na mensagem, e que vai subindo a escada e que vai galgando posições e recebendo de Deus as honrarias. Estive hoje na União de Adolescentes e fiquei maravilhado de ver o programa datilografado e estudado, medido do dirigente do programa. São adolescentes. E eu fico pensando daqui a 10 anos o que vai ser esse adolescente. Daqui a 20 anos, o que vai ser esse adolescente. Tivemos hoje aqui na União de Adultos uma palavra muito oportuna e muito distinta de uma das irmãs que, quando na sua igreja faltava um dirigente para a classe de adolescentes, ela se ofereceu para ajudar aqueles adolescentes. E disse ela hoje no seu testemunho na classe, hoje ela vê alguns que são diáconos, alguns que são líderes na igreja, outros que ocupam outros cargos, e ela reflete o seu investimento naqueles adolescentes e o resultado que hoje ela observa. É muito bom, portanto, que nós paremos um pouco para ver qual será o nosso amanhã. Depois de 50 anos de membro da igreja, não fiz nada, não levo nada para Deus, não mandei ninguém para o céu. E em contraste, depois de 10 anos na igreja, eu já vi isto e aquilo mais acontecer no progresso do reino de Deus. É interessante que todas as eleições de diáconos na nossa igreja são feitas por escrutínio secreto, em 3 votações. A primeira votação para toda a igreja, qualquer membro da igreja pode receber votos, e normalmente, na primeira votação, alguns adolescentes ganham votos, e até juniores ganham votos, que um junior vota no outro. Mas na segunda votação, já se faz uma triagem, e já ficam só os mais votados. Então, na terceira, normalmente, se tem a definição daquilo que seja a vontade de Deus para a igreja nessa conjuntura. E até hoje, nesses 45 anos de ministério, nunca tive um diácono que me desse trabalho. E nunca tive um diácono que não trabalhasse. O que é uma enorme diferença. Deus tem abençoado a obra dos diáconos no correr desses anos. Eu quero, no entanto, que nós hoje observemos um relato e
o mais simples que me for possível, um relato que aparece em 3 versões. A primeira versão, como Mateus o viu, a segunda versão, como Marcos o viu, a terceira versão, como Lucas o viu. Nós vamos então tentar tirar alguma coisa que seja dentro do quadro do mundo de hoje, um tipo de desafio para nós. Nós temos que ter desafios. Hoje pela manhã, quando a Sociedade Feminina conseguiu encher o refeitório de diáconos e de esposas de diáconos, o presidente dos homens foi desafiado a fazer uma coisa igual com os homens. Por que que os homens não fazem uma coisa assim? E a resposta é apenas uma: porque normalmente não tentam. E se tentassem, talvez fizessem bem melhor do que as mulheres fazem. Mas não tentam, e elas vão cada vez subindo mais e fazendo uma conquista maior, e elas vão realmente envolvendo e balançando a igreja. Alguém comentou com o pastor: café de domingo vão umas 10 pessoas. Graças a Deus, as mulheres acreditaram que iam encher o refeitório e trouxeram comida para todo mundo. E todo mundo teve participação. Mais do que a comida, foi a alegria do ambiente, foi o encanto da confraternização, foi o acerto de nós todos dentro deste quadro maravilhoso na vida social da igreja. Vamos ver neste relato que se repete por 3 vezes, e eu vou fixar mais, não no capítulo 9 de São Mateus, não no capítulo 5 de São Lucas, mas de modo especial no capítulo 2 do Evangelho segundo São Marcos. E nós vamos ficar de pé para esta leitura que nos apresenta desta feita nenhuma diaconisa, mas que nos apresenta, na realidade, 4 verdadeiros diáconos. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não saberem nem mesmo como se colocarem diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim a este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus percebeu logo em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca temos visto coisa igual. Pastor Denés, dirige-nos em oração. Observemos o seguinte: soou notícia que Jesus tinha chegado a Cafarnaum. Jesus é, na realidade, um exemplo. Foi criado em Nazaré, ali no norte da Palestina. Foi criado ali pertinho de Cafarnaum, porque aquelas cidades se superpõem quase. Nazaré, e Caná, e Cafarnaum, e Betsaida são cidades quase que agrupadas. A notícia correu: Jesus vai falar em Cafarnaum.
E logo que a notícia surgiu, a multidão correu para lá para ouvir Jesus falar. Nasceu ali, foi criado ali, desenvolveu-se ali, entrou no ministério ali, mas ainda assim gozava de uma extraordinária popularidade. Todos queriam ouvir falar. Os mais ricos queriam apreciar o orador. Os mais pobres queriam encontrar alguém que simpatizava com seus problemas, que se identificava com seus problemas e que decidia ajudá-los. Os doentes procuravam uma ajuda para a cura do seu físico. E os atribulados espiritualmente buscavam um descanso para os seus corações. E o povo aglomerou de tal maneira que não dava como se aproximar sequer da porta. Era tanta gente para ouvir o jovem pregador falar. Jesus tinha 30 e poucos anos, jovem, cheio de entusiasmo, cheio de mensagem, e todo mundo queria ouvir o jovem pregar. De repente, houve uma espécie de convulsão, porque havia ali um quadro que, se não era dantesco, era pelo menos incomum. Um homem que começa a ser lançado de cima da casa onde Jesus estava, numa maca com 4 cordas, seguras por 4 homens. E Jesus ali no meio do salão, falando e pregando, e de repente começa a descer aquela cama. Eles haviam descoberto o telhado, e não vem agora a oportunidade de explicar aquele tipo de construção, mas eles desceram aquele inesperado leito, com 4 mãos que seguravam as cordas. E a multidão atônita começou a olhar. Era o tipo de uma ação conjugada, bem planejada, marcada por amor, que surpreendia o orador, surpreendia o dono da casa e surpreendia todos os circunstantes. Jesus imediatamente observou uma coisa. O texto é muito claro. E Jesus, vendo a fé dele, é a coisa que ressalta. Jesus vendo a fé dele. A marca é a fé. O que Jesus observou, o que Jesus detectou foi a fé. De imediato, Jesus nem se impressionou tanto com aquela tremenda ação de verdadeiros gênios, de imaginação, de artesanato, de prática, de amor, de unidade, de cooperação. Aparentemente, Jesus nem se impressionou com aquilo que talvez para um de nós seja o que chama mais atenção. Mas Jesus olhou aqueles 4 rostos quase que pendurados lá em cima, segurando uma corda que descia uma cama. Jesus viu aquele homem que estava deitado, arriado, doente, e se admirou com a fé deles. Quantos obstáculos aqueles homens venceram? Eles venceram o fato de que o homem não podia andar, não podia se locomover, o fato de que o homem, mesmo que estivesse amparado pelos 4, não poderia romper o círculo daquela multidão aglomerada e compacta. Tanta coisa que aqueles homens fizeram. Daqui a pouco eu vou pensar
no mundo de hoje e nos nossos homens, para o mundo de hoje e nos nossos desafios para o mundo de hoje. Temos a mais avançada de todas as tecnologias. E cada vez nós descobrimos que estamos ainda longe de realizarmos aquilo que nos faz necessário. O fogo arteou aí numa reserva florestal deste estado e os bombeiros se mobilizaram pelas centenas, pelas dezenas de milhares, e os carros e os aparatos e os carros-tanques e as cavadeiras e as enxadas e os enxadões e os tratores para apagar o fogo. E o fogo continuou alastrando-se. Então disseram que um japonês tinha inventado um avião que jogava 20 mil litros de água e que isso apagava tudo. Então mobilizaram não um, mas dois, mais três aviões e encheram de água e jogaram água. E ontem à noite declararam: só há uma coisa que pode acabar com o incêndio, é a chuva. É como se Deus dissesse: esta tecnologia toda, em si mesma, não é suficiente. E como me lembro daquele dia lá na cidade de Corpus Christi, nos Estados Unidos, quando cheguei para uma série de trabalhos e os jornais da cidade estavam alvoroçados com as manchetes dizendo: vai chover amanhã, porque os aviões da chuva vão fazer chover. E não choveu. E o jornal anunciou: os aviões chegaram, mas não tinha nuvem. E sem haver nuvem não pode se bombardear nuvem para fazer chuva. Em outras palavras, a tecnologia em si não é tudo. E há uma ilusão de que é lá fora que está a solução, mas não é. De que é no conhecimento humano, nas descobertas humanas, mas não é. Aqui está um caso. Nós temos aqui, meus irmãos, três forças maravilhosamente irmanadas. Primeiro, a força da fé. 5 cabeças que conseguiram crer. Jesus se maravilhou com 5 cabeças, 5 homens que creram. É a primeira coisa. É por isso que os discípulos não pediram muita coisa a Jesus. Mas uma certa feita eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E numa outra ocasião, eles formularam esta burilante e bela pergunta: Senhor, aumenta-nos a fé. Nós não precisamos que aumente o nosso dinheiro, o nosso ganho, as nossas conquistas materiais. Nós precisamos apenas de uma coisa: aumenta-nos a nossa fé. E temos aqui, para gáudio nosso e para gáudio dos homens, estes 4 cavaleiros que puderam crer. Ali está o homem caído, não pode andar, não pode se locomover, não há o que fazer, não há medicina, não há preventivo, não há remédio, não há o que se possa usar para ele. Ele está caído, ele não pode andar, ele tem que ser de alguma maneira ajudado de alguém que o carregue. Eu posso imaginar aqueles 4 homens chegando e dizendo: você crê? Jesus está aí falando: você crê que ele pode curar? E eu posso imaginar ele dizendo: creio. Pois então nós vamos levá-lo lá. Mas como é que vamos levá-lo lá? São tantas as dificuldades, como é que nós vamos resolver tantas dificuldades? Mas a chave de resolver dificuldades tem apenas 2 letras: F, E e um acentozinho em cima dele. Fé.
vamos fazer. E quando Jesus olhou aqueles 5 rostos, ele viu em cada um dos 5 fé. Fé naquele que estava caído, fé naqueles 4 que seguraram as cordas, fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Em segundo lugar, nós temos aqui um gesto unido de um tremendo e enorme amor. Este amor que os levou a, de certa maneira, fazer uma performance um tanto ridícula, pelo inesperado, pelo rústico. Talvez alguns daqueles corifeus até sorrissem, vendo aqueles homens a carregar uma maca e a destelhar um teto e descer aquilo. Parecia algo meio cômico. Mas o amor não se preocupa com as aparências. O amor, ele une, ele amalgama, ele opera, ele age, ele reage, ele faz alguma coisa, ele toma nas mãos algo prático. Sai do mero contemplativo para se tornar operacional, prático. E aqueles homens fizeram isso. Se uniram. Eu sozinho não posso levá-lo. Eu sozinho não posso segurar a cama. Mas nós 4 podemos. E aqueles 4 aceitaram o desafio. Nós vamos fazer. E fizeram. E fizeram. Meus irmãos, quantos são os problemas do mundo de hoje? Mas a solução dos problemas do mundo de hoje começa com uma frase que tantos já conhecem. Felicidade começa com fé. E aqui estão estes 4 homens de fé que se uniram a um doente que também crê. 5 homens de fé. Se uniram, se amalgamaram, resolveram fazer o aparentemente impossível. Interessante que eles não cantaram hino, não proclamaram as suas virtudes, mas foi o ato silencioso do amor conjugado que ressoou aos olhos de Jesus como a fé efervescente, a fé atual, a fé que muda as circunstâncias. Observe, no meio dos problemas, Jesus lança este desafio ao doente, não aos amigos do doente. Perdoados estão os teus pecados. Então aquele homem está doente por causa do pecado, aquele homem está acamado por causa do pecado, aquele homem está impossibilidade de andar por causa do pecado. É verdade, o pecado faz isso. O sermão do meu sermão do próximo domingo é os salários do pecado. Podem vir, eu quero dedicar o sermão no próximo domingo à noite à mocidade. Os salários do pecado. É interessante que no texto grego esse termo salário é plural em relação ao pecado. Pecado não dá um salário singular, ele dá plural, porque ele se multiplica. Ninguém peca uma vez só. Mas isso é para domingo que vem à noite. Aqui está a ilustração do que o pecado fez. Anulou aquele homem, arruinou aquele homem, aleijou aquele homem. E Jesus disse,
teus pecados que são perdoados. E agora, os sábios que estavam ali, os mais instruídos, os fariseus, os mais religiosos, começaram a dizer, mas quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Os profetas nunca perdoaram pecados, os profetas fizeram milagres, mas não perdoaram pecados, ninguém nunca ousou perdoar pecados. Agora esse carpinteiro vem dizer que perdoa pecado. Eles mexeram numa caixa de marimbondos, porque Jesus percebeu o que eles estavam pensando e ele adiantou-se e disse, por que é que vocês estão pensando isso? Vocês estão pensando isso sem nenhuma razão. Então, por que vocês estão pensando isso? Jesus sabe o que nós estamos pensando, Jesus sabe em que nós estamos falhando, Jesus sabe quando nós estamos criticando, Jesus sabe quando nós estamos numa situação de expectativa ou de quase condenação, até o pregador que está falando. Jesus percebeu o que eles estavam falando, e então disse, para que vocês saibam da minha autoridade, eu vou mandar esse moço ficar em pé. E o moço obedeceu, porque ele era crente. Se ele fosse incrédulo, ele não obedecia, ele continuava caindo, mas ele tinha fé. Levantou. E agora, o resto da festa, nós sabemos. Que texto maravilhoso! Que poder maravilhoso! Este poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória maravilhosa! Agora eu quero dar alguns minutos aos diáconos. Nós temos no nosso corpo diaconato 4 diáconos cujos nomes começam com A. 3 diáconos cujos nomes começam com J. 3 diáconos cujos nomes começam com P. Os nomes começam com P. E 3 diáconos cujos nomes começam com M. Como é bom para nós irmos acomodando estes quadros de diáconos. E como é fácil nós criarmos uma maneira de uma cooperação mútua. Então, quando nós começamos a orar uns diáconos pelos outros, nós sabemos que são 4 com letra A. Então, um tem que ser Acilino, o outro tem que ser Abigal, o outro tem que ser Ademar e o outro tem que ser Antônio Prado. É tão fácil. E então, quando se ora pelo Antônio Prado, se ora pela Dona Guiomar, e quando se ora pelo Ademar, se ora pela Rebeca e pela Raquel e pela Rosana, e vai fazendo aquele bolo. Então se passa aos da letra J, que são apenas Juracilda e Gércio e Jonas. E então se passa aos da letra M, que é Mabe, é Marcos. Como as coisas vão se unindo e como a salada vai crescendo de importância. Entramos na letra P e temos os 2 Pedros, e temos o Paulo Casita, e então temos aqueles coringas, não é? Que são sozinhos, é o E do Enivaldo, é o G do Guido, é o H da Dona Aide. E nós já temos aí um bolo de nomes pelos quais nós podemos orar, nós podemos interceder e nós podemos ajudar. Mas eu gostaria, olhando para esses diáconos, nós temos dentre eles 7 aposentados, mas nenhum deles se aposentou de deixar de trabalhar. Alguns talvez façam mais hoje do que antes de se aposentar. Aposentaram porque já serviram muito aos seus patrões ou ao governo e agora estão aposentados, mas trabalhando. Temos um bancário, temos um militar oficial, temos um missionário, temos um especificamente evangelista. E quando nós começamos então a pensar nestes homens, que têm todos eles, homens e mulheres, uma coisa comum, uma fé comum. E esta fé é que os torna sólidos, é que os torna produtivos, é que os torna amigos da igreja e amigos do reino de Deus.
Mas eu gostaria de dizer a estes diáconos e a estas diaconisas, no seu horizonte, quais são alguns dos paralíticos do mundo de hoje? Onde seria o foco de paralisia do mundo de hoje? Que mundo contraditório, que mundo difícil. Como é que nós podemos, de alguma maneira, ajudar como diáconos? Interessante que o Felipe, como diácono, ele se transformou num grande evangelista. E o Estevão, como diácono, se transformou no primeiro mártir do cristianismo. E nós cantamos hoje de um deles que não chegou a ser diácono, mas se transformou num missionário com Paulo, que era esse cidadão Barnabé. Como é bom cantar esta história desse homem. Eu gostaria que os diáconos hoje, primeiro, nós cuidássemos um pouquinho mais das nossas próprias relações humanas. Vamos ver se nós podemos planejar o fato de cada um dos diáconos ter, nos próximos meses, um culto em casa do outro diácono, unindo duas famílias ou mais famílias. Um intercâmbio de fé, a fé de um com a fé do outro. Seria um bonito agrupamento de cultos. E isto haveria de nos ajudar no fortalecimento cooperativo e de irmãos uns com os outros. Às vezes a nossa igreja é uma igreja diferente, uma outra no mundo igual. Eu acho que esta é a única. Por isso que eu acho que vai ser até um pouco difícil. Eu não posso nem pensar que eu vou morrer, porque é uma igreja meio diferente. Nós temos diáconos morando em Nova Iguaçu e nós temos diáconos morando além de São Gonçalo e muito além, e que tem que sair de casa muito cedo para chegar aqui nos cultos. E temos diáconos morando lá em Jacarepaguá. E estamos aqui neste centro. E aquele que está em Jacarepaguá, para unir-se a esse que está na Glória, e aquele que está lá em Nilópolis. Só mesmo um planejamento para este intercâmbio, para este crescimento de relações e de amor. Qual poderia ser a cooperação deste santo grupo diaconal na assistência real às famílias da igreja? Nos Estados Unidos eles estão agora seguindo o chamado método o diácono da família. Estão fazendo em rodízio uma designação de diáconos para determinadas famílias para ajudar nos problemas da família, e quantos são os problemas da família e muitos são os problemas da família na igreja, quantos multiplicados são os problemas, o problema de saúde, o problema de educação, o problema de crescimento, o problema de rebeldia nas idades difíceis, o problema de culturas que se chocam. O ministério do diácono agora nos Estados Unidos está entrando nesse campo do diácono ajudar famílias da igreja para solucionar determinados problemas. E quantas coisas são muito mais fáceis, de certa maneira, para um diácono fazer do que seria para um obreiro, pastor, fazer em determinadas circunstâncias. Então, imaginemos estes diáconos que estão unidos num relacionamento perfeito uns com os outros, agora unindo para jogar a sua influência nas famílias da igreja, fortalecendo-as pela sua presença, pela sua cooperação. Imaginemos
o trabalho desses homens de Deus e dessas mulheres santas que formam o nosso diaconato neste universo moral. É um universo patético para adolescentes e juniores e jovens que estão como que perdidos, sem baliza, sem rumo. E como nós podemos usá-los e ajudá-los em solução de alguns problemas, tantas vezes por uma ou duas palavras sensatas, firmadas numa experiência com Deus, e poderemos ajudar. Meus irmãos, como nós estamos precisando mais criatividade. Tivemos ontem aqui esses meninos que serão os pastores do futuro, aqui limpando parede, e eu fui lá para orar com eles de manhã e disse, olha, eu já pintei os rodapés do velho casarão, mas foi a única coisa que eu sabia fazer, foi pintar os rodapés, e não pintei grande coisa. Mas vocês que são meninos estão aprendendo, e eles ontem estavam aí ouvindo as instruções e aprendendo. Que coisa linda foi aquele encontro. Mas como este encontro, que nasceu de uma criatividade, pode se multiplicar em outros tantos encontros práticos, que é uma coisa que marca a igreja e que vai realizar no futuro algo na vida da igreja. Mas eu quero que os diáconos também aprendam a persistir em determinados ideais. A persistir. É muito fácil começar e parar. Deus me deu uma bênção. Eu nunca troquei amor velho pelo novo. Nunca troquei e nunca vou trocar. Segundo, nunca fui pastor pulga. A pastor pulga é aquele que fica 3 meses numa igreja, 3 meses na outra, 3 meses, completa o ano, já fez 6 igrejas. Eu, em 45 anos de pastor, só 2 igrejas, não tenho terceira. Essa daqui eu comecei e estou já, vai para 25 anos. Terceiro, essa questão de continuar o que se começa. E tantas coisas novas que são começadas e que não são levadas adiante. Mas os diáconos dessa igreja vão de continuar realizando coisas grandes para Deus. E eu quero, em último lugar, que os diáconos desta igreja se especializem em ganhar almas para Deus. Se especializem. Se especializem em comunicar o plano da salvação. Se especializem em dizer a todo mundo que Jesus Cristo salva. Se especializem em povoar o céu. Em mandar pessoas para o céu, mediante o seu testemunho, mediante a sua palavra de fé, de amor e de encorajamento. Meus irmãos, são 21 anos. Eu, se tivesse podido opinar sobre o programa, eu teria insistido em se preparar um hino especial só pelos diáconos e diaconisas. E teria sido um lindo hino. Nós temos todas as vozes do corpo diaconal, baixo, tenor, e as diaconisas soprano e contralto. Teria sido um lindo coral que talvez fique para o 22º aniversário. Porque eu gostaria realmente de ver o grupo como grupo, fazendo alguma coisa e demonstrando o que podem fazer. Mas hoje, peçamos a Deus que aumente a nossa fé, que desperte em nós um maior amor a Jesus Cristo e que coloque dentro de nós uma santa disposição de tornar a igreja mais e mais o lugar onde Deus habita, onde Jesus se sente feliz. Deus abençoe meus diáconos, a todos os irmãos.